Boa tarde, pessoal. Eu quero pedir desculpa a vocês, porque minha câmera vai ficar fechada. Eu tô com algumas intercorrências de saúde devido à minha gestação e não posso ficar sentada, eu tenho que ficar deitada o tempo todo. Então vamos falando, né? Mas a gente não vai se ver. Quero também falar com vocês que esse momento de hoje, ele já tinha sido planejado, já havia sido planejado para fevereiro. Nós teríamos o professor Jonatas aqui conosco, mas, infelizmente, diante de tudo que ocorreu, né, protelamos um pouquinho, mas vamos agora, nessa tarde, ter o prazer de escutar o professor. Pedir também para vocês que durante toda a explanação do professor Jonatas, mantenham os microfones desligados, para que não haja nenhuma intercorrência na fala dele ou alguma interferência, certo? Solicitar que todos deixem os microfones desligados. Outra coisa é que as perguntas elas devem ser feitas no final da fala, no chat. A gente vai estar fazendo a leitura dessas perguntas, intermediando, para facilitar a vida do professor Jonatas. Tudo certo, meninas e meninos? Todo mundo compreendeu? Então, eu vou perguntar se o professor está aí. Professor, tá ok? Posso te apresentar? Já está tudo ok para a gente começar? Deixa eu só ele me dar um ok aqui, gente. Professor? Só um minutinho. Boa tarde. Boa Olá, tudo tarde. bem? Pronto, professor. Vou só lhe apresentar e a gente inicia, tá certo? Tranquilidade. Gente, esse é o professor Jonatas Silva Santiago. Ele é educador, licenciado em letras com francês pela Universidade Estadual do Sudoeste, ou de Feira de Santana, me desculpe. Possui pós-graduação em Lato Sensus também pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Pós-graduação em Lato Sensus em psicanálise, em psicopedagogia, em estudos literários, em educação especial, possui mestrado em estudos literários e diversidade cultural pela Universidade, pela UNB, né? E atualmente curso mestrado pela Funiber de Santa Catarina, além da fluência, conversão na língua materna e no seu objeto de graduação, que é o francês. O professor Jonathan Santiago possui densa bagagem profissional, atuando como professor titular nas disciplinas de literatura brasileira e portuguesa, 1, 2, 3, redação e interpretação de texto, 1, 2, 3 e 4, língua portuguesa e gramática, 1, 2, 3 e 4, educação e gestão escolar, em várias instituições privadas e públicas, servidor público do Estado, palestrante em temas sobre educação, gestão de pessoas, gestão educacional. E ele também é palestrante da FTD. Então, muito obrigada, né, professor, por sua vinda, por sua disponibilidade. Quero desejar, assim, uma excelente tarde, né, que possamos, nesse momento, estarmos abertos a ouvir e a se deliciar com a fala do professor Jonatas. Então, é com o senhor. Boa tarde, boa palestra. Boa tarde, meus queridos. É um prazer grande falar aqui com vocês, me sentindo assim, no meio de todos vocês, desses 182 pessoas que estão conosco nesta reunião. Quero agradecer a Laura pelas palavras muito, muito bonitas, muito boas, muito alimentadoras das nossas almas iniciais. Agradecer a Manuela pela apresentação, pela Rosenilda, o intercâmbio, né, a ponte de ligação entre nós, e dizer para vocês que esse nosso encontro tem sido desejado e planejado já há um bom tempo. Como já foi dito pela Manuela, a gente estava previsto conversar pessoalmente em fevereiro. Depois houve aquelas intercorrências que a vida preparou para vocês e para nós. Nós estamos, então, lidando com isso, já remarcamos algumas vezes. Enfim, hoje. Hoje é o dia da gente conversar e foi assim que foi planejado e deveria ser desse jeito mesmo. Então, vamos
conversar hoje sobre um tema interessante, ao mesmo tempo muito instigante. Falar de currículo, falar de implementação curricular e práticas pedagógicas, atiça as nossas ideias, as nossas convicções e mexe com a nossa formação profissional, e exige de nós um exercício muito grande de recorrer às nossas formações continuadas ou formações permanentes, como o Ibernon chama, né, de formação permanente. Pois bem, eu quero começar essa nossa conversa a partir de alguns questionamentos. Como eu já coloquei no pano de fundo da minha conversa, os autores que eu vou me referir, já fiz algumas citações deles. Gostei da palavra da Branca, porque ela favorece também e me permite um ajuste na leitura do currículo, que faltou acrescentar o mestrado em educação. Eu terminei agora pela UNEB, Universidade do Estado da Bahia, Jacobina, Coité, e no campus 14, e com esse mestrado agora eu estou investigando a competência emocional do professor, voltado para a prática pedagógica na sala de aula. Então eu estou pesquisando, eu publiquei agora uns artigos, tem a minha tese também que foi publicada nesse mesmo tom, é a discussão da competência emocional, que é muito pertinente. E a Branca falou sobre o bem-estar do professor, é uma das bases referenciais teóricas minhas, que é do Álvaro Marchesi, o bem-estar dos professores, o Antônio Novo, que trabalha com o mal-estar docente, o Bauman, que trabalha com o mal-estar social, e eu quero também me referir a Selma Garrido, que trabalha com os saberes pedagógicos e a atividade docente, e também com o Manuel Esteve, que trabalha com os conceitos de professoralidade, e a Marilda Lippe, que trabalha com o conceito de profissionalidade. A ideia do pertencimento. A que eu pertenço, o que eu sou, onde eu estou e qual é o meu papel neste universo, de que território eu estou falando. Qual é o meu papel de mudança no território político em que eu estou atuando. Coisas desse tipo norteiam o bem-estar, o mal-estar, o fazer pedagógico, e vai me ajudar nessa discussão sobre a prática pedagógica na implementação curricular. Portanto, a implementação curricular, ela é de quem, para quem, como se faz, como já foi dito pela Rosenilda inicialmente também, a luta de vocês e de todos nós, educadores Brasil, especificamente Bahia, montarmos, implementarmos, colocarmos em prática as decisões governamentais, das leis que regem a nossa educação, e aí nós estamos implantando e tornando concreto o documento chamado BNCC, a partir do currículo Bahia, e estamos fazendo o currículo do nosso município, especificamente agora, no caso desse nosso grupo de reunião agora, a BNCC na prática pedagógica do currículo de Jaguaquara. Pois bem, esse é um trabalho colaborativo. Não tem como fazer esse trabalho sem consultar os pares. Não tem como fazer um trabalho de implementação sem ouvir todos os segmentos interessados. Então, é implementação de quem? Quem está implementando? Nós apenas, nós os educadores, os gestores educacionais, os diretores das escolas, coordenadores? Não. Todo mundo junto tem o seu papel que é indispensável. Não há nenhum de nós mais ou menos importante nesse pacote. Lógico, tem aqueles mais e menos envolvidos, tem aqueles mais e menos dedicados, tem aqueles mais e menos preocupados, interessados e etc. Como em todas as profissões, todos nós iremos encontrar isso. Agora, também é preciso pensar para quem nós estamos fazendo isso. É para a nossa posteridade. Nós estamos fazendo a implementação para os alunos, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os moradores da minha cidade. Nós estamos implementando para a nossa geração e para as outras gerações que hão de vir. Daqui a uns 20, 30 anos, os estudantes estarão na sua cidade, nas suas escolas, pensando no ano 2020, fatalmente vão ter que encarar o estudo e a leitura das informações a respeito de Covid-19,
a respeito dessas palavras que para nós têm sido novas, ou relativamente novas, apesar de quarentena não ter sido implantada no Brasil somente agora, né? Em 1929 teve a peste bubônica, teve a depressão nacional, mundial, inclusive, por conta da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, e que também em outros momentos da história pregressa nós temos esse episódio. Porém, a nossa geração vive isto como novidade, porque para nós isso realmente o é. Ficar um ano, nós começamos o ano letivo em fevereiro, estudamos até março, apenas um mês de aula, suspendemos todas as aulas e estamos em casa, lidando com um elemento que nós pouco sabíamos lidar. A rigor, vocês perceberam aí agora um exemplo bem próximo de nós, na tentativa de colocar aqui no Meets os slides, nós estávamos utilizando duas telas. Na verdade, nós estamos revolucionando a física, sabiam? A quarentena, aliás, a Covid-19 impôs para nós desafiarmos a própria física. Veja bem, nós estamos juntos, porém separados. Eu estou distante de vocês aproximadamente 250 quilômetros, mas estamos juntos. Eu estou num quarto da minha casa, vocês estão nas casas de vocês, cada um de vocês está longe e próximo. Esse mundo digital, essa era digital, implantou uma nova educação. Nós não mais voltaremos àquela educação ou aquele modelo de aula de escola que tínhamos até fevereiro e março deste ano. Quando nós retornarmos para as nossas escolas, nós encontraremos lá novos alunos, diferentes do que saíram. Os alunos vão saber muito de tecnologia, vão saber muito de lidar. Eles já sabiam, a gente sabe disso, que eles dominavam muito essas pequenas máquinas chamadas celulares, notebooks, iPads, iPods, sei lá o quê. Então, todas estas máquinas, os guris comentavam e sabiam lidar. E agora, nós estamos lidando com ela. E vocês viram que por mais que a gente treinasse, por mais que a gente fizesse algum exercício, ensaio, desde 15 para 1 da tarde que eu estou aqui tentando fazer as testagens dos aparelhos para tudo dar certo, na hora ele não deu como a gente imaginou. E nós perdemos aproximadamente uns 3 minutos para tentar encontrar uma sintonia entre nós e a máquina. E isso é um aprendizado. Nós estamos fazendo, nós da geração Z, estamos fazendo, geração X, estamos fazendo a educação para a geração Z. Mas já existe a geração W. Nós vamos encontrar agora, daqui para frente, uma nova geração de estudantes com novos pensamentos. Aí vem a outra pergunta, como vamos fazer isso? Se a gente nem sabe tudo, graças a Deus que não sabemos. Ainda bem que não sabemos tudo. E um dos primeiros bons aprendizados de maturidade cognitiva nossa, os primeiros sinais de maturidade profissional do educador é admitir, eu não sei tudo. Eu não sou dono de coisa nenhuma. Foi dito inicialmente aí que tantas coisas podem acontecer, Mário de Andrade vai chamar isso de tangolomango. Vai ter tanto tangolomango na vida da gente, que a gente está vendo agora um novo modelo de sepultamento. Pense no sofrimento das pessoas que têm que enterrar os seus entes queridos, sem ver, e ainda limitado, que só pode ter 5, 10 pessoas. Há um tempo atrás, quantidade de gente em velório e enterro significava ou representava uma grande simpatia, empatia, amizade, gente boa que morreu. Portanto, meus queridos, nós estamos tratando de uma nova educação e precisamos fazer nós precisamos fazer com o outro. Da mesma maneira que nós estamos fazendo agora, nós vamos fazer, quando chegarmos em nossa escola, nós vamos fazer com os nossos alunos, com eles. Muita coisa do currículo da cidade de vocês vai precisar ser feita ouvindo o aluno. Nós não podemos protelar mais esse protagonismo estudantil. Nós precisamos ver que sozinhos somos impotentes e, ao mesmo tempo, incapazes de provocar uma mudança. Se você fizer esse currículo da cidade perfeito, com todos os itens que qualquer cidade do mundo pudesse admirar, se o seu currículo fosse assim, o suprassumo, o perfeito, de agora, era muito provável
muito possível que na hora de colocar em prática com o aluno, ele já não mais reconhecesse isso como válido. Ou ainda, que sentido tem isso aí? Para quê? Para quem? Como vamos fazer isso? Se a gente nem sabe quem ele é. A gente faz as coisas na educação muito mais pensando no ideal. E aí vem umas perguntas que nos inquietam diante desse ideal. Quem é que escolhe os conteúdos? Respondam para si mesmos. Quem é que escolhe os conteúdos a serem ensinados? Quem escolhe a sequência desses conteúdos? Como é que a gente faz a eleição dos pré-requisitos? Por exemplo, quais são os pré-requisitos do segundo ano que o aluno tem que trazer do primeiro? Para então, com esses pré-requisitos, seguir o segundo ano, o terceiro, o sétimo, o nono ano. Quem é que decide a ordem de importância? Quais são os conteúdos mais importantes para serem ensinados? O que o aluno com 15 anos precisa aprender? Quem é que decide isso? E ainda, em que ordem? O que ele vai aprender primeiro, para depois isso, para depois aquilo? Quem é que define essa ordem de importância? Outra pergunta é, qual é a maneira e quais os instrumentos de avaliação? Como é que eu devo avaliar? Como é que esse menino deve ser avaliado de maneira bem eficiente? Aí a gente tem que trabalhar com a palavra proficiência. Proficiência, eficiência, eficácia, competência. Neste pacote das 4 palavras, quando eu escolho o instrumento para avaliar, quando eu escolho a maneira de avaliar, eu penso neles. E quando eu escolho, pensando neles, os alunos correspondem? Qual é o barema? Por exemplo, quanto vale uma questão de marcar X, múltipla escolha? Quanto valeria esta mesma questão se fosse de proposições múltiplas? Quanto deverá valer uma questão com este mesmo assunto se for para escrever 3 linhas, 5, 10 linhas? E se for para o aluno livremente escrever, uma questão aberta? Qual questão deve valer mais? Ou, aliás, quantos pontos deve valer uma questão assim? Qual é o peso desta questão? Quanto deverá valer minha prova? Teste, prova, todos têm a mesma nota e os alunos têm nota qualitativa? O que é isso? Como é avaliar qualitativamente o adolescente, o jovem de hoje, a criança de hoje? E o que é necessário para o aluno ser aprovado ou progredir nos estudos? Observa, são concepções diferentes. Aprovados pressupõe reprovado. Progredir pressupõe regredir. Para o aluno prosseguir nos estudos, existe a possibilidade de ele estagnar nos estudos? Olha, esse pacote de questões aí dá para a gente gastar uma semana de debate sobre o tema avaliação. E para essas questões, nós precisaríamos nos abraçar com as obras já conhecidas do Hamilton Werneck, Prova, Provão, Camisa de Força da Educação, com o Lucchesi, Avaliação na Bahia, com aquela Jussara Hoffmann, com as questões pré-operatórias, trabalhar com a avaliação de Paulo Ronca. A gente precisaria ler todos esses autores e mais alguns artigos para então entender que a avaliação é uma pista de mão dupla. Mas, quando você pensa currículo, inevitavelmente você pensa isso aí. Se é currículo, você tem que ter um critério de seleção que parte de uma avaliação. E se é de uma avaliação, parte de uma testagem, de uma experimentação. Como nós temos experiências, histórias, trajetórias de ensino, de práticas, nós sabemos muita coisa sobre isso aí e
Quando estivermos pensando em nosso currículo, nós precisamos considerar estas coisas. Por exemplo, quando pensar currículo, exige de nós a aprendizagem. Ou seja, todo o nosso histórico, tudo aquilo que nós já fizemos, tudo que nós já estudamos como estudantes, como acadêmicos, como cientistas, como profissionais, como professores, educadores, todas as nossas aprendizagens como pessoa, como cidadão, como maridos, mulheres, como amantes, amados, como pessoas comuns, politicamente bem formados, essas nossas aprendizagens todas compõem o nosso currículo. Nosso currículo. E quando estivermos pensando no currículo do outro, o nosso está em evidência. A formação de professores. Você estudou onde? Você fez que curso? Por que você escolheu este curso? Por que você ensina essa disciplina? Já pensou nisso? Aí dá outra discussão muito legal. Gosto muito dessa discussão. Por exemplo, nenhum de nós está nesta profissão por acaso. Eu fico indignado, às vezes, quando eu ouço alguém dizer que só fez magistério porque não tinha o que fazer. Continua não tendo o que fazer, a pessoa que pensa assim. Educar é uma questão de doação, de alma. A gente precisa estar engajado, intimamente ligado com o fazer pedagógico. A nossa profissão é a única que exige de nós dedicação exclusiva. Nós ficamos o tempo inteiro pensando no nosso fazer profissional. Às vezes até em férias, passeios, nós estamos em supermercado, nós estamos na rua, na praia, na viagem, no passeio, em tudo que é lugar, em casa, a gente está pensando no que nós, na nossa profissão. Formação de professor é constante. A nossa profissão é uma das poucas que exige uma formação contínua, continuada e permanente. Nós nunca saberemos dar aulas boas o tempo todo. Incrível que nós temos históricos de aulas excelentes, eu creio. Todos nós temos. Nós temos relatos de aulas muito ruins também. Nós temos relatos de aulas mais ou menos. Nós temos relatos de aula show. Nós temos relatos de muitas aulas. Agora, onde elas estão e o que temos feito delas? Quando pensarmos no currículo do município, pense na sua formação profissional. Você é formado em que matéria? Em que área do conhecimento, em que disciplina você formou, qual foi o seu curso, qual a sua graduação, qual a sua especialização, qual foi o seu mestrado, qual foi, se você fez à distância na plataforma EAD, se você fez presencial, em que universidade foi, qual foi o custo de livros que você teve, foi fácil você comprar livros? Você comprou todos que precisava? Você tem lido bons livros? A sua profissão, a sua disciplina exige uma atualização constante. Você está antenado com as mudanças, as tendências da sua profissão? Por exemplo, um bom professor de biologia está de prato cheio com a Covid-19, não é verdade? Um bom professor de química não está perdendo nada destas experiências no mundo, com 200 experiências ou tentativas de fazer vacina para a Covid-19. Nós temos laboratórios da China, Brasil, Canadá, Estados Unidos. Todo mundo está querendo, correndo contra o tempo para ver quem lança primeiro. Prato cheio da química. Aliás, prato cheio da matemática. Os números da Covid que estão sendo publicados são números reais. Essa é uma estimativa de números reais absolutos ou de números relativos. A matemática ajuda muito para a gente entender a pressão e o jogo político das mídias em tempos de números da Covid. Vocês viram as cenas da televisão, por exemplo, no Maranhão, no Pará, em São Paulo, retroescavadeiras cavando covas coletivas imensas, aquele terreno esburacado grande para enterrar pessoas? Aquilo é matemática. Há uma probabilidade também da gente pensar, por exemplo, que os números nunca diminuem, apesar das recuperações, apesar dos casos já recuperados. Ele só soma. Imagina, qual será a intenção? Ou seja, a minha intencionalidade muda a matemática? Os números são reais, absolutos? Será que eu não poderia fazer uma proporcionalidade?
Será que, se meu aluno está pronto para ver a matemática disso, isso está no meu currículo que eu estou propondo? Nós temos visto a briga de, às vezes, municípios, secretarias de educação, ou de saúde, brigando com as secretarias estaduais de saúde, brigando com o Ministério da Saúde, e às vezes não encontram um denominador comum, porque eles estão fazendo a mesma coisa, com as mesmas intenções, é o que nós acreditamos, mas estão utilizando metodologias diferentes de contabilidade. Isso é matemática. As políticas. Nós somos seres políticos. Inevitavelmente, nesse contexto, nós estamos pensando em Bolsonaro, estamos pensando no governador de São Paulo, no Dória, estamos pensando no governador da Bahia, Rui Costa, estamos pensando no prefeito da cidade, estamos pensando no secretário de saúde daqui e da acolá, nós estamos pensando nas cidades vizinhas, porque a política engajou todo mundo. Nós somos agentes políticos de mudança. Se você quiser, é uma postura política. Se você não quiser, é outra postura política. Se você não quiser nenhum lado nem outro, é outra posição política. Professor tem que ter consciência de que ele é um agente político de mudanças. E mesmo que ele decida não mudar, é uma mudança. E ele precisa incorporar essa posição política. Como estão os nossos PPPs? O projeto político-pedagógico da escola será de fundamental importância quando pensar em currículo. É preciso que a escola diga para a comunidade o que ele quer, como quer, para que quer e o que vai fazer com o que receber em suas mãos. A escola precisa dizer qual é a sua identidade territorial. Nós estamos na Bahia com tantos territórios, né, de identidade, e certamente que a nossa cidade aí precisa estar dentro de um desses territórios, e nós estamos aí no Vale do Jiquiriçá, com outro território identitário que tem as suas características bem peculiares. Cada território tem suas marcas, cada um de... Por exemplo, vocês aí em Jaguaquara tem um entroncamento importantíssimo aqui para a Bahia. Vocês têm a marca da divisão entre o Vale do Jiquiriçá, vocês têm a região de Lençóis que está perto aí de vocês têm Itaberaba que está aí perto. Como dialogar com esses territórios de identidade? O que faz de Jaguaquara ser única nessa região? Como é a política? Qual é a base econômica da cidade? Como é que esta cidade trabalha? Qual é a força de trabalho e econômica desta cidade? Isso precisa estar contemplado em nossos projetos políticos pedagógicos. E, quando implementando o nosso currículo, a marca da nossa cidade, a política, a história política da nossa cidade tem que estar presente nele. É preciso também, nesse momento aqui, abrindo rápido um parêntese, e até que não é bem parêntese, mas a importância das pessoas mais velhas da cidade de Jaguaquara está contemplada no território de identidade e no PPP da sua escola. O município precisa incorporar estas marcas dos mais velhos. A tradição oral, as narrativas deste pessoal, as histórias de assombração, as histórias que marcaram... A juventude do século XXI é uma juventude muito volátil, é muito fugaz. O tempo do século XXI é um tempo muito rápido, muito volúvel. Esse nosso tempo ainda ontem era... rapaz, acabamos de entrar no ano, já está no meio, aliás, estamos passando do meio do ano. Então, isso é fugaz demais. É preciso que nós estabeleçamos critérios para que marquemos a nossa geração. E aí, é preciso valorizar os anteriores, os que passaram por nós. A nossa história é entremeada, entrelaçada com outras histórias. Você é professor, ok, beleza. Mas seus pais, seus avós, todos foram? Todos viveram tão bem o status quo que você está vivendo? É preciso que a gente abra espaço para essas pessoas adentrarem a escola e nos ajudar a desenvolver saberes. Como eu já tinha dito, Garrido, essa Selma Garrido Pimenta, ela discute os saberes pedagógicos na atividade docente e tem uma grande importância, todos os saberes. O pedreiro, o lavrador,
o farmacêutico, e olha, aqueles profissionais da sua cidade que são formados e aqueles que aprenderam a função, aprenderam a profissão. São saberes diferentes e também tão importantes quanto você, professor, o médico da sua cidade, o farmacêutico, o advogado, o lavrador, o gari, o político, o vereador, aquele como líder comunitário, todos têm saberes. E estes saberes fazem parte de um sistema educacional. Esse sistema que não está aleatório. Até então, eu quero aqui ressaltar bem tranquilamente que a importância dessas leis para nós. A LDB marca lei que precisa ser cumprida. Lei é lei, ponto. Posso não gostar, posso não ser beneficiado, posso não levar as melhores vantagens, mas é a lei, ponto. É para cumprir. Acabou. Então, LDB é lei, BNCC é lei, e o documento que você está em evidência agora, o documento Currículo Bahia, é também lei, estabelecida no dia 19 de agosto do ano passado. E é um norte. Aí a gente vai encontrar uma palavra nesse... Olha só que eu falei que é uma coisa assim, sugestão, mas é uma base legal. Olha só, a base legal é a portaria que foi publicada em 2018 e o parecer do Conselho Estadual de Educação, número 186, de 13 de agosto de 2019. Isso é lei. E como tal, cumprir. Quando você fala de implementação, é colocar em prática essa lei. Que ela é norteada, é baseada na BNCC. 10 competências que a gente precisa garantir para o estudante do Ensino Fundamental 2, os direitos de aprendizagem para os alunos do Ensino Fundamental 1, e esse documento Currículo Referencial Bahia, é um documento que institui uma obrigatoriedade para todos nós educadores. Então, existe lá os direitos e os objetivos da aprendizagem. Para cada segmento, você sabe que existem os direitos para uma criança de 1 ano, direitos de aprendizagem para criança de 2, de 3, de 5, para o grupo 1, para o grupo 2, para o grupo 3, para o ensino fundamental 1, segmento, séries iniciais, primeira, segunda, terceiro e quarto ano. É preciso que você garanta. Quem é que vai garantir esse direito? O profissional da educação. E isso é obrigatoriedade. Nós não temos a opção. Eu acho que, porque eu não gosto de teatro, eu não vou trabalhar teatro. Eu não concordo com o ensino de religioso, não vou querer na minha escola ensino religioso. Olha, eu detesto o estudo de geometria, então não vou colocar geometria. Não é assim, não é esse. Não é por aí. O aluno tem o direito e, consequentemente, nós, profissionais, a obrigação. Apesar dessa palavra ser pesada, eu quero tratá-la numa leveza muito grande. É obrigação porque é característica pertinente da nossa profissão. O que compõe a identidade profissional nossa é isso aí. É cumprir o direito do outro. Por isso a palavra implementação que vocês escolheram muito bem. É preciso também alinhar o nosso plano à BNCC. Olha, a BNCC trabalhando com 10 competências, tem uma competência lá que está hoje em grande evidência. Cultura digital. Nós estamos agora num exercício de cultura digital. Imagina que a passou para mim há algum tempo, a gente vem conversando, e a Branca falava com uma autoridade que falava que a gente ia precisar usar o Meets, né? Eu queria usar mais o Zoom, porque eu tinha mais familiaridade com ele. Ela quer utilizar o Meets. Aí tem outros, que é do Google, tem outros elementos também, tem outros instrumentos e aplicativos para isso. Essa cultura digital é muito nova para nós. Nós não estudamos isso nas universidades, não. Quando nós fizemos as licenciaturas, não sei vocês, aliás, os nossos colegas que trabalham, que fazem curso à distância, eles têm até melhor familiaridade com esses instrumentos que nós. Mas é preciso que você faça alinhar as competências da BNCC à sua prática pedagógica. Você não gosta, tudo bem, não tem problema não. Você não quer, tudo bem, também não tem problema, você precisa fazer. Existem coisas na vida que a gente gosta e faz. Outras coisas a gente não gosta, não faz.
Outras coisas a gente gosta, mas não faz. E outras coisas, mesmo que a gente não goste, mas a gente faz. A vida é assim. No PPP da escola, essas mudanças têm que estar presentes. Eu sei que vocês todos têm, eu sei que todas as escolas fazem, eu sei que toda semana pedagógica, anualmente, a gente revisita, eu sei que a gente atualiza esse PPP, eu sei que a gente ouve todos os segmentos da cidade, na escola, a gente ouve a comunidade, ouve pai, ouve sugesta também, a gente ouve desaforo, a gente ouve pessoas mal educadas, a gente pessoas grosseiras, a gente ouve pessoas sem nenhuma educação doméstica, a gente ouve estudante, a gente ouve colega ingrato, a gente ouve colega incompetente, colega puxa-saco, a gente ouve colega de todo tipo e característica, a gente tem que ouvir. E aí a gente exercita a resiliência. A gente exercita uma outra competência emocional, essa resiliência, a gente exercita a convivência, que é uma competência para o século XXI. E esse exercitar, a gente vai construindo o regimento interno. Regimento interno nada mais é do que o detalhamento do PPP para o dia a dia da escola, contemplando as situações mais simples. Uma aluna xingou um palavrão na cara da professora, regimento interno nela. Um estudante foi flagrado fumando maconha no banheiro da escola e escondendo uma faca ou um revólver de brinquedo, um simulacro qualquer. Regimento interno nele. O aluno está na sala de aula e diz que não quer fazer nada porque aquela atividade é chata e aquela professora é insuportável e ele não gosta daquela professora que é feia. Regimento interno nele. Nosso regimento interno dá conta das situações mínimas do dia a dia. O nosso PPP dá conta do que a escola quer fazer, o que fazer, como fazer, para que fazer. Então, o PPP está alinhado com o regimento interno, que está alinhado com a BNCC, que está alinhado com o documento referencial do Currículo Bahia, que está de acordo com a LDB, que está de acordo com as leis brasileiras que orientam a educação. E aí agora, os procedimentos. Como é então, ou afinal de contas, que a gente vai fazer esse trabalho de implementação? Primeira coisa, inserir as competências e habilidades em nossas práticas diárias. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente não vai conseguir também, e não é de uma hora para outra. Eu sei que competência e habilidade a gente não vai construir em um ano. A gente vai exercitar, treinar. A gente vai conhecer, a gente vai ler, a gente vai estudar, a gente vai fazer experimentos, a gente vai implantando competências e habilidades em nosso fazer diário. Incluindo também as características regionais e locais, como eu já falei. Uma parte do nosso documento que vocês estão elaborando, com pessoas muito competentes à frente, com a equipe de coordenação da secretaria, com a batuta da secretária e do secretário de educação, com a orientação, com os direcionamentos dos diretores de educação, com os gestores das escolas. Nós estamos implementando, colocando as nossas marcas regionais e locais. Quais são as suas festas regionais? Quais são as suas épocas mais promissoras? Qual é a cultura local? Como é a agricultura? Qual é a base econômica? Como é que as pessoas vivem, sobrevivem? Já se sabe dados do IBGE a respeito da população? Inclua no documento essas informações. Ou esse conteúdo, esse currículo. As características regionais, onde nós estamos no mundo. Quem é a minha cidade? Quais são as suas características? Em que lugar, em que território de identidade ele está? Em que estado se encontra? Onde está o estado da Bahia no panorama nacional? Quanto está distante de, próximo de? Qual é o seu ponto forte? Qual é o seu ponto fraco? Qual é a sua época de maior produtividade? Por quê? Qual a sua época de chuva? Como isso tem reflexo na vida dos estudantes? Eu sei que vocês sabem, tão quanto ou melhor do que eu. Tem estudantes que em época de chuva, como agora, entre ir para a escola e cuidar da lavoura, os pais vão querer que ele cuide da lavoura.
E ele, se estiver identificado com lavoura, ele vai querer ficar na lavoura também. Ele quer ficar na roça. Dá um gosto fora do comum colher o que se plantou, cultivar a terra. Um jovem desses, um adolescente desses, quando pega um milho que ele mesmo cultivou, que ele vê que produziu feijão, que ele vê que produziu a batata, o maracujá, o aipim e tantas outras coisas, dá gosto. Ele sente prazer. As nossas aulas precisam ter esse gosto, precisam ter esse prazer. E essas marcas têm que vir para a nossa escola. Existe também preconceitos a serem vencidos nisso aqui. Muitos de nós, quando vamos marcar o território e a identidade, começamos a classificar. Por exemplo, professor não quer ensinar na zona rural. Ah, eu sou graduado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz curso esse ou aquele, eu não quero trabalhar com as séries iniciais. Tem gente que se sente ofendida se a distribuição de carga horária culminar ou a sua competência for exigida lá nas séries iniciais. Ah, porque eu sou e eu gosto é de. Eu já trabalho há não sei quantos anos em. Problema. Nessa marca territorial, nessa marca de identidade, os bons profissionais serão bons em qualquer série em que ele for colocado. Principalmente quando ele for mais necessário. É preciso garantir a unidade do currículo. Não existe a diferença de conteúdo e currículo para o aluno que mora na zona rural e na zona urbana. O aluno que mora na sede ou no distrito. O aluno que mora nesta ou naquela cidade, não existe. É preciso garantir isso. E isso é agora nesse documento que vocês vão colocar. Definir um desenvolvimento integral do ser. Isso aqui mexe com algumas concepções, viu, pessoal? E desenvolvimento de educação integral é pensar o ser humano como único, uno, que cresce junto em todas as áreas. Um adolescente de 14 anos, ele tem maturidade cognitiva, emocional, familiar, política, compatíveis. Ele deverá crescer junto, o intelectual, com todos eles. Esse desenvolvimento integral do ser é uma concepção holística de que nós formamos a pessoa íntegra, inteira. Você está dando aula de quê? Geografia. E de repente chegou uma menina que está preocupada, está triste, chorando nos cantos. Aí você vai conversar com ela e essa menina então está vivendo um dilema porque ela está com medo de estar grávida. E aí? Ah, não tenho nada a ver porque eu não sou professor de biologia. Não pode ajudar? Mas tu não é gente, tu não é adulto, tu não é mulher, tu não tem experiência, não teve filhos, não tem família. Tu não já fez isso também? Ou seja, essa situação exige de nós mais o humano, conforme diz Marilda Lippe, a nossa professoralidade, que a gente vai buscar nas experiências individuais como ajudar o sujeito que está ali crescendo, que está desenvolvendo. Isso é ajudar o sujeito a desenvolvimento integral. E não perder o foco. Não é você que vai fazer o que quer, quando quer e como quer na aula, não. Muitos de nós, às vezes, está meio perdido, porque a gente está dando aula como sempre acostumou a dar 10, 15, 20 anos atrás. Muitos de nós estamos dando aula do nosso jeito. Na cidade tem 10, 15 professores de português. Cada um ensina do seu jeito. Um acha que não deve ensinar substantivo. O outro acha que isso é chato, ensinar essas classes gramaticais. Um outro acha que é bom é sintaxe. Eu amo sintaxe, então eu vou ensinar tudo de sintagma nominal, sintagma verbal, de análise sintática, análise sintagmática, sobre o objeto direto, orações coordenadas, etc. e tal. Outros acham que não deve, porque eu nunca gostei, eu detesto, eu odeio, eu perdia sempre. Quando o assunto de matemática era distribuição do MMC, ou MEDC. Então, não quero isso porque eu não sei direito, eu nunca gostei. Não existe isso. Você não pode perder o foco. O seu foco é LDB, e é o documento, currículo, referencial Bahia. Existem também, meus queridos, os campos e as etapas da educação infantil. No campo 1, a etapa 1, é onde nós iremos trabalhar com as crianças de 1 ano e 6 meses em diante, até 1 ano e 6 meses. É trabalhar o eu, o outro e nós. Esses aí são os temas transversais que chamavam antigamente, né, algum tempo atrás, eram temas transversais. Aí, observa só,
Se eu quiser trabalhar no terceiro ano do ensino médio, eu, outro e nós, perfeito, muito bem-vindo. Laura trabalhou com a gente, profissional da educação, logo na abertura da nossa reunião. Eu, outro, nós. Por isso ele é transversal. Mas o foco principal, o direito da aprendizagem, é de 1 a 6 anos. O segundo grupo é o que vai trabalhar corpo, gestos e movimento. De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. O outro grupo, 3, vai trabalhar com os sons, traços, cores e formas, crianças de 4 a 5 anos. O grupo 4, escuta, fala, pensamentos e imaginação. E o último grupo, o 5, vai trabalhar com espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Qual é a importância de você garantir esse direito de aprendizagem nesses grupos com essa idade? É que esta idade está compatível, ela tem maturidade cognitiva para aprender isso. Se você não garantir esse direito desta aprendizagem, nesta faixa etária, esta criança futuramente vai ter problemas, por exemplo. Se você não tem trabalhado bem na criança, o eu, o outro e nós, com 1 ano, com 2 anos, com 1 ano e 6 meses, quando essa criança chegar no ensino fundamental 2, aos 11, 12 anos, ele vai ter graves problemas de relacionamento com os colegas. Por quê? Porque não foi garantido para ele a aprendizagem no tempo certo. Você escuta, fala, pensamento e imaginação. Se você não trabalhar isso para uma criança de 6 anos, ele vai ser aquela criança, observa se não tem tudo a ver. Uma criança de 6 anos quer falar o tempo inteiro, quer falar, imaginar, ele tem muito pensamento, ele tem muitas ideias, ele não sabe, ele é agoniado, ele é muito afoito, ele quer falar, ele quer escutar, ele quer tudo ao mesmo tempo, o olho fica a 1000 por hora. Se você não trabalhar o direito desta aprendizagem, nesta faixa etária, quando ele chegar lá no ensino médio, ele vai ter graves problemas na concentração, na formatação do pensamento e na concatenação das ideias. Ele não vai garantir esta competência lá no ensino médio, no ensino fundamental. Por quê? Porque numa faixa etária compatível de maturidade cognitiva, para ele aprender o direito de aprendizagem aqui, a gente não deu, aí lá adiante vai reverberar e a gente não vai mais ter como ensinar aquele sujeito aquela aprendizagem. Quais são as nossas metas? Aí já entra para primeiro e segundo ano do ensino fundamental. A meta é letramentos. Esta palavra tem substituído ou caminhado para e passo com a palavra alfabetização. Vocês sabem que, de acordo com o Banco Mundial, com a avaliação mundial, não é exatamente alfabetizar. A gente está trabalhando com letramento. E existem os letramentos, letramento crítico, letramento político, letramento matemático, letramento linguístico, letramentos. Primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Nesses 2 anos, não tem retenção, a aprovação é automática e você faz a avaliação por parecer descritivo. Isso está na lei. Ou seja, é obrigatório. A gente tem que fazer. Ah, bom. Aí agora tudo é... Não é tudo para aprovar tudo de qualquer jeito. Também não é reprovar tudo de qualquer jeito também. Tem colegas que, baseado nessa lei, nessa diretriz, em que fala da não retenção, começa a generalizar. Agora pronto, eu tenho que aprovar. Não, você não tem que aprovar todo mundo, não. Racionalize. Terceiro, quarto e quinto anos, ele precisa agora consolidar os direitos de aprendizagem. Está vendo aí o que eu falei antes? Lá nas séries iniciais, ele teve os direitos de aprendizagem. Aqui agora, no ensino fundamental, terceiro, quarto e quinto anos, ele vai consolidar os direitos de aprendizagem que ele teve lá. Aí, quando ele chega no ensino fundamental 2, aí ele vai ter as áreas do conhecimento, vários componentes, 10, 12, 15, 18 componentes curriculares, e cada um com ementas próprias. Cada um dos componentes tem a sua ementa. E cada ementa garante competências.
E cada disciplina, cada componente curricular trabalha com as 10 competências que estão na BNCC. Aí, então, nós temos digamos, norte, digamos que nós temos aí um parecer, né? uma referência, digamos assim. Nós temos aí agora uma referência de como nós iremos fazer esse nosso documento, como é que a gente vai fazer essa implementação do currículo de Jaguaquara, baseado no currículo Bahia, que é o documento curricular referencial da Bahia, que está inspirado na LDB, que preconiza a obediência às 10 competências da BNCC, que foram trabalhadas em todas as séries, em todos os componentes curriculares. Eu creio que com essa, digamos assim, esse turbilhão de coisas que eu joguei, dá para a gente fomentar um debate, dá para vocês suscitarem algumas perguntas e, na medida do possível, vocês passam as perguntas. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu passo para Branca, eu passo para a Emanuela, eu passo para vocês aí a batuta. Tá tranquilo? Foi esse o roteiro que eu tinha separado para conversar com vocês. Professor. Oi. Que maravilha. A sua fala foi, assim, excelente. Eu não sou educadora, eu sou psicóloga da rede. E me tocou imensamente, né? Tudo que você trouxe. E mesmo para mim, que não sou da área da educação, foi, assim, uma fala muito pertinente, muito compreensível, né? Quando você traz as reflexões sobre o fazer dessa profissão tão brilhante que é a educação, né? Sobre essas transformações que estamos vivendo agora e como a gente precisa se adequar a isso. E principalmente sobre a questão das competências e de como nós, profissionais, podemos pensar essas competências, inclusive desenvolvê-las em nós. É possível, né? Perfeito. E é importante que nós possamos fazer isso, desenvolver essas competências em nós, para que depois a gente também possa contribuir no desenvolvimento delas nos alunos. Perfeito. Quero deixar aqui aberto agora esse momento, né, para que os professores possam colocar. Já foram muitos elogios, né, eu estou acompanhando aqui, mas agora que venham as perguntas, os questionamentos, caso alguém tenha, coloquem aí que eu vou repassar para o professor. Temos elogios aqui. Ótimo. E Tana colocou uma fala que eu achei bem interessante, né? Que ela fala que o currículo é nosso. E realmente precisamos colocar a mão na massa, né, para fazê-lo. Ela dando assim um chamamento para que a gente possa abraçar esse projeto como sendo de todos. E é justamente isso, né? É importante que seja assim. Olha, quanto a essa sua expressão e o que a colega colocou também, é perfeito, porque essa concepção filosófica norteia o fazer currículo. É muito, digamos assim, é fundamental que a equipe pedagógica, tanto dos gestores quanto dos professores, que estão nesse momento histórico, construindo o documento da cidade de Jaguaquara, se desprendam dos orgulhos e das prepotências, das arrogâncias pedagógicas. Nenhum de nós sabe tudo. Todos nós juntos sabemos e todos os saberes são importantes. O saber do lavrador da terra é tão importante quanto o saber acadêmico do pós-PhD. É muito importante ouvir, e o ouvir, a escuta sensível, é que vai dar norte para o trabalho que a gente vai fazer, para que ele seja patenteado, para que ele seja absolvido. Nós não queremos fazer documentos de gaveta. Creio que vocês também estão empenhados nessa ideia de fazer um documento prático, para colocar, para vocês verem o trabalho que vocês fizeram na prática, no dia a dia das aulas. E para isso é preciso que vocês todos comecem um exercício individual para se desprenderem, sabe, se desvestirem de orgulhos, de vaidades, de prepotência. É o saber colaborativo.
Essa é uma construção colaborativa. Todo mundo pode, deve e tem que contribuir para esse trabalho. Excelente. Isso fica bem claro quando o senhor traz sua fala aí anteriormente sobre a questão da ancestralidade, né? Da gente estar Uhum. fazendo essa busca sobre essa história do município através dessas pessoas que compõem esses territórios onde as escolas estão. Vanusa, ela traz uma pergunta, eu vou fazer aqui. Professor, como você sugere trabalhar competências e habilidades e não cair na prática tecnicista, na qual a base traz muito clara? Bom, olha, alguns colegas, equivocadamente, pensaram, porque esse documento BNCC está sendo tecido desde 2014. Ele foi finalizado em 2018, chegou às nossas escolas no final de 2018 para 2019. Na verdade, nossas práticas de aula, nossas práticas pedagógicas, em grande quantidade já contemplam essas competências. Nós temos colegas de trabalhos brilhantes. Sabe quando a gente vê mais evidentemente as competências marcadas em nossa prática? Em projetos interdisciplinares. Por exemplo, quando a gente faz uma gincana na escola, olha quanta coisa esses meninos produzem. Vejam como eles se desenvolvem. Tudo que você pedir está ali na mão. Então, esses projetos possibilitam, facilitam. Tantos projetos, eu não sei quais são as datas comemorativas da sua cidade. Eu não sei se tem aí desfile cívico. Eu não sei se tem aí bata de feijão. Se tem aqueles eventos estudando folclore no mês de agosto. Se tem eventos, se o São João daí, eu sei que o São João daí é forte. Quer dizer, essas marcas, as nossas raízes, quando você solta um aluno para esses projetos, é onde você pode, deve e vê muito claramente as competências. Para você não cair no tecnicismo que a colega se preocupou, é preciso que você vá incorporando naturalmente nas suas aulas essas práticas. Muitas vezes você está fazendo uma das competências, você está possibilitando através de um bate-papo. Faz uma roda de conversa com a sua turma, traz um assunto interessante para eles, senta no meio da sala, senta no chão, traz tapete, traz almofada, joga no chão da sala, senta com eles, bora bater um papo, bora. Sobre o quê? Vamos conversar sobre os computadores de hoje, os celulares, sobre os chats, os perigos da internet. Vamos conversar sobre se esconder nas redes. Vamos conversar sobre... Tá entendendo? Estamos fazendo aula leve, natural, tranquila, prazerosa, gostosa de se fazer e se assistir. E, ao mesmo tempo, estamos colocando numa prática bem forte mesmo, bem marcada, as competências da BNCC, que é a educação na era digital. Eu creio, Está fechando, respondendo. sintetizando a resposta, eu creio que Professor, o áudio travou. Gente, alguém está ouvindo aí o que o professor está falando? Não, Manu, travou para mim também. Ah, certo. Acho que Deixa foi a eu. internet dele. Deve ter sido a internet dele. Deixa eu ver se ele volta. É, Eu acho que parou para todos. Não estou ouvindo também. verdade. Branca, tu tem o WhatsApp dele? Tenho. Então chama lá, por favor, Branca. Ele saiu, deve estar voltando. Ah, pronto.
A mensagem chegou para ele, mas ele também não responde. Deve estar tentando reiniciar. Ah, tá, ele apareceu aqui no Zap. Deixa eu ver se responde. Deve ter caído a internet, né? Acho que sim. Ele está dizendo que ele vai voltar. Ah, ótimo. Que maravilha de discussão, viu, gente? Excelente. Muito bom. Estou encantada, assim, com a forma como ele se aproxima. Ele se aproximou da nossa cidade, da nossa realidade. Muito, muito bom mesmo. Dá para a gente refletir um bocado, né, sobre a nossa prática e que geração nós queremos. Agora que a gente está de posse da construção do nosso documento, né, vai dar um impacto bem interessante para a gente começar a pensar e a discutir, né, nas escolas e nos nossos grupos que foram formados no WhatsApp, para daí, quando estivermos de posse da escrita desses textos, a gente ter condição de trazer o que ele discutiu agora, né, para estar sinalizando no documento. Voltou não, Sim. né, Manu? Até o momento, não. Professor? Voltou, não. Deixa eu ver se ele falou aqui. Voltar para responder nossas questões. Faz parte, né, desse É tudo momento. muito novo, né, Branca? É tudo muito novo. A gente tá todo mundo aprendendo, todo mundo se capacitando. Verdade. Então, a internet cai, é uma confusão, mas no fim das contas, o importante é que deu certo. Foi muito bom o momento, ele é excelente, realmente vale muito a pena. Valeu, né? Muito a pena. E ele utiliza uma linguagem muito clara também, que já facilita para a gente. Eu vou solicitar, vou pedir, Branca, na minha ousadia, não falei nada com você, mas vou solicitar do professor, se possível, né, que ele faça uma lista aí dos autores, porque eu mesma não sei as meninas, mas eu fiquei muito curiosa, porque ele citou muita gente boa e de conteúdo também bem pertinente. Eu acho que se ele puder, né, fazer uma listinha, mandar mesmo pelo WhatsApp, com os autores e os conteúdos que eles estudam, para estar passando para a rede, caso alguém tenha Uhum. interesse. Sim, sim. É interessante, Manu, que assim, no princípio eu comecei a notar, mas estava tudo tão interessante que eu acabei me perdendo. Depois eu lembrei que estava gravando, então eu já me despreocupei, porque vai dar para a gente colher muita coisa do que ele diz Rever. através da gravação, né? Inclusive esses Isso. nomes que ele citou, valores que estavam na fala dele, que vai dar para a gente estar buscando depois. E ele falou alguma coisa aí pelo WhatsApp? Nem no Zap ele responde. Eu acho que enquanto ele não vem, para a gente não perder tempo, os agradecimentos a gente só dá depois, quando ele conseguir retornar. Eu gostaria de, nesse momento, convidar vocês todos que estão aqui conosco para a gente fazer uma oração pelos nossos colegas contaminados pelo Covid, né? Os colegas nossos que já passaram por ele, já estão curados, outros ainda se encontram, né? Nesse processo aí de
de espera, mas a Gorete, que a gente sabe que está internada e que a gente precisa clamar ao Senhor pela vida dela, pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, né, de todos os nossos colegas, porque todos nós, embora não estejamos no trabalho, nós também podemos estar, né, estamos suscetíveis a essa contaminação, a esse vírus. Quer seja na ida ao mercado, quer seja em qualquer outro lugar que a gente possa estar, ou de outra pessoa que venha estar conosco. Né? Então, só existe um meio de a gente não ter contato com o vírus, né? O isolamento, realmente, e que, infelizmente, não conseguimos o 100%. Então, nesse pouco que a gente está suscetível, a gente precisa orar ao Senhor, né? Clamar misericórdia e pedir para que Ele venha nos resguardar. Tá? Então, eu quero que todos nós agora unamos os nossos pensamentos em favor de Gorete, em favor de Leia e de tantos outros colegas que podem estar e a gente não sabe. Eu só sei dessas duas pessoas, então a gente vai orar, mas oremos também por todos os outros. Tá? Então, para isso, eu gostaria de convidar a nossa colega da rede, Joseli, para me dar a oração, né? A nossa pastora, que está aqui presente, não posso perder a oportunidade. E vamos orar ao Senhor, clamar dele misericórdia. Amém? Amém. Uma boa tarde a todos e a todas. Vamos fechar os nossos olhos e estarmos levando o nosso pensamento àquele que tudo pode, aquele que é dono de tudo, aquele que tem o controle de todas as coisas e principalmente das nossas vidas, para que ele venha, neste momento de dificuldade, fazer aquilo que apraz a ele. Soberano Deus, amado, justo, poderoso e fiel. Meu Deus, nessa tarde nós estamos unindo as nossas forças, meu Deus, para te dizer que tu és tremendo, tu és fiel, e é confiando na tua fidelidade, Senhor, que nós abrimos os nossos corações nessa tarde. Ó Deus, primeiro para te agradecer por este momento tão enriquecedor, meu Deus, que tão, Senhor, completou em nós algo que nós tínhamos de dificuldade. Ó Deus, em relação ao Covid, nós queremos te pedir, Senhor, ó Deus, continua nos dando livramento, continua guardando as nossas vidas, a nossa parentela, porque só o Senhor para nos dar o livramento. Ó Deus, porque estamos lutando contra um inimigo invisível e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Pai, toma a irmã Leia em tuas mãos, em especial a irmã Gorete, que neste momento se encontra em uma situação de dificuldade, mas nós sabemos que o Senhor é o dono da vida e que o Senhor pode operar um milagre, Senhor, e a nossa colega, a nossa irmã voltar contando experiências contigo e dizendo que o Senhor fez um milagre extraordinário na vida dela. Meu Deus, toma a Secretaria de Educação em tuas mãos. Meu Pai, guarda as nossas vidas. Oh Deus, guarda os nossos. Nos mostra, meu Senhor, uma direção com mais segurança. Que nós possamos nos conscientizar que é tempo de ficarmos em casa. É tempo de nos resguardarmos para obtermos um resultado melhor depois, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa estar pairando em cada lar representado, Senhor, neste grupo, nesta tarde.
E que neste grupo de oração, cada professor, cada professora, cada um representante possa estar blindado, Senhor, com os teus cuidados. Ó Deus, guarda as nossas vidas, nos orienta, ser conosco. Ó Deus, eu te louvo, eu te glorifico nessa tarde por ter a oportunidade, Senhor, de estar te orando em conjunto e te pedindo, tem misericórdia. Ser com o prefeito da cidade, ser com o pessoal da saúde. Meu Deus, que o Senhor possa estar fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, mas que nós possamos, Senhor, descansar em Ti, acalmar a nossa alma e saber que nós não estamos sozinhos e que o Senhor é quem está direcionando as nossas vidas para a glória do Teu nome. Eu oro nesta tarde, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha, um problema técnico, eu acabei caindo. Amém. A conexão caiu. Mas eu estou de volta nesse espaço aí, eu queria saber o que houve. Peguei a oração, graças a Deus. Professor, nesse tempo nós ficamos mesmo esperando o seu retorno e elogiando, né, o seu trabalho, que foi muito bom. Mas ainda ficaram algumas questões aqui. Você decide. Se você quiser, você pode passar para mim pelo Zap, eu responderia a todos, ou então passar agora, a gente aproveita e estende um pouquinho também. Enquanto mandando as perguntas, professor, eu vou só lhe explicar. Enquanto aguardávamos o seu retorno, eu convidei nossos colegas para orar pelos nossos contaminados pelo Covid. Eu aproveitei a oportunidade de estar aqui, né, um grupo para unirmos em relação a isso. Sem dúvida. Ô, Branca, eu vou ter que te pedir o apoio, porque como não fui eu que criei a reunião, minha reunião saiu aqui, eu não consegui. Quando eu voltei, eu já não consigo mais visualizar, mas eu parei na pergunta de Márcia. Márcia fez uma pergunta aí sobre os ciclos, primeiro, segundo, terceiro ano, e em relação à BNCC, depois de dar uma olhadinha e ler para mim, e depois a de Nea, sobre a educação inclusiva. Tem como tu ler? Branca? Oi, Manu. Lê para mim aí, por favor, porque minha reunião saiu, desligou aqui, do nada, e aí, como eu não criei, quando eu volto, eu já perdi as mensagens todas. Aí eu queria que tu lesse a questão de Márcia, isso, e logo em seguida a de Nea. Certo. Márcia pergunta assim, professor. Gostaria de saber, em relação aos anos iniciais, como será afirmado no currículo do município, como vamos decidir sobre a questão? Até então, o ensino fundamental está dividido em primeiro ciclo, primeiro, segundo e terceiro ano, mas os novos documentos estão formatados que será primeiro e segundo ano. Então, nós como colaboradores, podemos decidir ou devemos seguir a BNCC? Deixa eu ver se eu entendi o que você quer saber. É que antes, o primeiro ciclo estava dividido em três anos seguidos, primeiro, segundo e terceiro. E o segundo ciclo, quarto e quinto. Então, o que ela quer dizer é que, com a mudança da BNCC, só os 2 primeiros anos, como o senhor explicou. Que a BNCC dividiu de maneira diferente, né? A BNCC colocou o documento também, o documento referencial, curricular Bahia, separou apenas primeiro e segundo ano, é um ciclo, terceiro, quarto e quinto, outro ciclo. É só isso. É adaptação. Você deve se orientar pela faixa etária. Se é a faixa etária, vai ser a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Mas é pela faixa etária com aqueles direitos de aprendizagem.
Sim, sim, compreendido. Até porque, professor, o primeiro e o segundo são os anos da alfabetização e o terceiro vai apenas consolidar. Que já Perfeito. era assim, não é? Exato. Só separou Só mudou a nomenclatura que separou para 1 e 2, 3, 4, 5. Isso, E não foi muita compreendido. ênfase a palavra ciclo. Certo. A pergunta de Aldineia é: quais as observações o senhor faz sobre a inclusão dos estudantes com deficiência durante a elaboração do currículo? Realmente é um grande desafio. Mas primeiro a escola, vocês precisam pensar, fazer um levantamento, quais são as deficiências que vocês têm para atender. Não há necessidade de vocês contemplarem no documento todas as deficiências, se no município não tem demanda para isso. Então, o primeiro passo seria, na minha opinião, fazer o levantamento das necessidades urgentes, das demandas que já tem no município, quais são as deficiências que vocês têm para atender, e, em função delas, montar o trabalho do currículo. Porque senão vocês vão desgastar muito, trabalhando com muitas deficiências. Por exemplo, na deficiência cognitiva ou deficiência com déficit de atenção, você vai trabalhar com dislexia, dislalia, todos os níveis de dislexia, todos os casos de autismo, com todas as necessidades de deficiências cognitivas, com debilidades mentais, com as deficiências mentais de modo geral, sem haver efetiva necessidade se o município não tiver demanda para isso, entendeu? Então seria quais são as deficiências mais marcantes ou mais presentes no município e daí então montar o trabalho como proposta de atividades de trabalho pedagógico para essas deficiências que vocês têm para dar conta. Ok. Apareceu para você mais alguma, Manu? Não, Estou só voltando. comentários. Isso. Agora também, aproveitando a pergunta de Claudineia. sobre as deficiências, né, sobre as necessidades especiais, a educação especial, nós temos um carinho grande para as necessidades especiais, para as deficiências, porque é um trabalho de crescimento humano inigualável. Trabalhar com crianças especiais, fazer trabalho para a demanda especial, é de um crescimento humano muito grande, é muito gratificante. De maneira que as pessoas que já trabalham com as crianças especiais precisam ser muito bem ouvidas neste momento que vocês estiverem pensando no capítulo dedicado à educação especial. Eles são muito sensíveis do ponto de vista humano para contribuir com esse trabalho. Ok. Professor, tem uma outra pergunta. O professor Cláudio pergunta, o que o senhor acha do trabalho em sala de aula, dos conteúdos, teoria versus prática? Rapaz, essa é uma pergunta, ou esse é um dilema da nossa profissão, que conforme Felipe Renaud trabalha no seu livro 10 competências, a 7ª é lidar com os dilemas da profissão. Esse é um dos nossos dilemas. Prática e teoria, na concepção de Emília Ferreiro, por exemplo, é aquele exercício em que você consulta a teoria, leva essa teoria à prática de sala de aula, como laboratório, como exercício, e de lá você tira material para voltar na teoria, para refazer essa teoria, voltando. Ou seja, é um caminho de ida e volta, teoria e prática, o tempo todo. Você teoriza com a sua prática e você busca teorizar, ou basear, sustentar, fundamentar a sua prática na teoria. Se esse trabalho é recorrente, de ida e volta, mão dupla, se você está praticando a sua aula, você não vai parar exclusivamente no conteúdo. Aulas conteudescas, elas estão vencidas. Nós estamos mais para aula interacionistas, aulas que interajam, que o aluno seja protagonista, independente da faixa etária. Há uma necessidade urgente de que nós promovamos a
o protagonismo desses estudantes em nossas aulas, que a gente saia um pouco do centro da aula, que a gente abra esse espaço para que eles façam também. E enquanto eles estiverem fazendo, nós estamos tendo tempo de pensar em nossa prática, tempo de pensar naquele conteúdo. Então, a aula não há uma necessidade também, observa, porque isso é meio perigoso. Não estou dizendo aqui que a gente vai abrir mão da teoria, não do conteúdo, que a gente não vai mais ensinar conteúdo, que a gente vai agora só bater papo. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que o conteúdo é o que faz a escola ser. Se a escola não trabalha conteúdo, a escola não tem razão de ser. Ela trabalha conteúdo, sim. A diferença está na maneira, no método de trabalhar esse conteúdo. Existe aquele conteudista que acredita que sabe tudo e que vai para a sala de aula vomitar o que sabe para que o aluno aprenda. Existe aquele outro que sabe muito e que vai para a sala de aula com aqueles outros sujeitos que também sabem e que ele vai colocar em teste o que sabe para, então, no diálogo com o outro, construir um novo conhecimento. Essa concepção é de Zabala. Zabala entende que o saber socialmente construído valida os conhecimentos trazidos pelos sujeitos alunos, aprendentes, e pelos sujeitos professores, ensinantes. Nós não estamos ali donos de saberes. Então, quando a gente chega na sala de aula, nós trazemos uns conteúdos, uns saberes, o menino traz outro, e ali juntos nós vamos, função cognitiva de entrada, elaboração e saída. De entrada, as informações que trazemos para a sala de aula, os conteúdos. Nós trazemos, eles também trazem. Na sala de aula, as funções cognitivas de elaboração. Nós vamos interagir, comunicar, socializar, discutir, modificar, e depois nós sairemos daquele espaço de conhecimento, daquele laboratório de saberes, sairemos dali com outros saberes, modificados, alterados, fortalecidos, e jogamos este conteúdo que aprendemos para o que nós chamamos de conhecimento. Na percepção de Pierre Levy, conhecimento é saber, é ciberconhecimento. Neste ciberespaço, que nós construímos o conhecimento a partir dos saberes nossos compartilhados, aí nós jogamos para as nuvens. Ali nas nuvens estão o conhecimento. Este ciberconhecimento é o que está nas nuvens. Um exemplo bem prático. Nós hoje temos as nossas caixas de entrada, nossos HDs de computadores e celulares, super abarrotados de coisas. O que é que a gente faz? Sintetiza numa pasta, guarda nas nuvens. Quando a gente precisa, vai lá. Ali é o conhecimento que nós jogamos para as nuvens. E enquanto estamos aqui fazendo, tentando achar qual aplicativo, qual pasta, salvar, Ctrl+C, Ctrl+V, constrói, salva aqui, manda para ali, bota para cá, apaga. Aqui são as funções de elaboração. O aluno chega e dá uma opinião. Uma criança qualquer chega para nós num computador desses e chega assim, ó, travou tudo, como travou agora há pouco a nossa internet. Aí ele chega aqui, peraí, é isso, pronto. Ele chega ali, dá 2 toques e resolve. Aquele saber, naquela hora, é muito importante. Então, eu precisei daquele saber, mesmo tendo anos de outros saberes, compreende? Em nossas aulas, eu estou dando aula, por exemplo, de probabilidade genética. Aí, de repente, o menino chega ali, faz um cálculo, chegou a um resultado muito mais rápido, mais simples do que o que eu trouxe, que foi assim, preconizado pelo livro didático ou pelo material que eu estou trabalhando. Teoria. O menino chegou com um outro caminho, uma outra estratégia, e encontrou a solução de maneira mais simples e rápida. Qual o nosso procedimento, enquanto cientistas, enquanto investigadores, pesquisadores do conhecimento, nessa percepção teoria-prática? Como foi que você fez isso, meu filho? Mostre aqui para nós. Aí ele vai teorizar o que ele fez na prática. Dali surge uma outra alternativa de teoria que eu incorporo para o meu aprendizado como profissional e poderei, com a permissão do autor, que é o meu aluno, socializar em outras atividades, em outros ambientes, porque eu aprendi uma outra forma de
Outro exemplo, eu estou dando aula de matemática e eu estou com uma função logarítmica para resolver. Função logarítmica ocupa uma folha inteira para ser resolvida. A fórmula X, a fórmula Y, e isso e aquilo outro, X mais, X linha, X duas linhas, papá. Resolvi, passo para o menino. A turma vai e resolve numa rapidez, o menino chega lá e desponta com uma outra maneira que não teve cálculo. Qual é o meu procedimento inicial? Não aceitar. Qual é o meu procedimento científico? Perguntar, para entender como foi, e ali eu estou fazendo teoria. Como foi que você fez isso? Porque a alternativa que eu apresentei oficial foi essa. Você chegou à mesma solução, à mesma resposta com essa. Como é essa sua? Mostra aqui para nós. Eu estou teorizando uma prática. É simples. Basta que eu tenha a devida humildade para admitir que o menino também sabe, a menina da sala também sabe. Eu acho que é leve. Não dê peso. Não assuma, não jogue nos seus ombros a responsabilidade de resolver os problemas do mundo. Não coloque sobre si a certeza absoluta. Essas teorias, uma coisa legal que o Covid está ensinando para nós é que nenhum cientista no mundo sabe. Vocês percebem? É para usar máscara. Daí a pouco um outro chega e diz assim, não, a máscara é só para proteger quando estiver conversando até 1 metro. Aí chega um outro e diz assim, não, tem que usar cloroquina. Aí outro diz assim, não, não pode usar cloroquina, tem que usar intubação. Aí outro diz assim, não, chegou a isso, tem que chegar para aquilo. Aí outro diz assim, não, pega um contágio, a pessoa que já pegou pode pegar de novo? Não sei, peraí que eu vou... Sabe? Nenhum sabe nada. Agora, todo mundo sabe alguma coisa. É o somatório de todos os saberes que vai nos ajudar a chegar à solução e à vacina contra essa epidemia, sobre esse Covid. Eu creio também que tão leve quanto é a nossa sala de aula, ou deve ser. Verdade. Boa tarde. Manu, tu quer retomar ou eu prossigo aqui com a pergunta? Não, fica à vontade, que Néia colocou, fez 2 colocações aí, né, que complementam a fala dela anterior, acho importante falar. Na verdade, assim, eu vou fazer a de Néia, porque eu vou explicar uma outra, e aí a última, né? Jonathan, na verdade, Néia pergunta assim, Claudineia, não seria melhor colocar esse detalhamento das deficiências num documento à parte, como das diretrizes? É que aqui no município, a gente quer que... Qual é o nosso planejamento? Trazer dentro do corpo do documento, do referencial, uma colocação das modalidades mais simples, né? Mais, vamos dizer assim, mais enxuta, e, paralelo, apresentar tanto da educação especial, quanto da educação do campo, quanto da EJA. Então, a gente quer um texto mais simples, mais... com um conteúdo menor para o documento e trazer também as diretrizes para que os professores consigam acompanhar, né, todas as outras discussões que são pertinentes às modalidades. Então, é isso que ela traz. Olha, perfeito, é muito racional a colocação da colega. E como você explicitou, no documento oficial, você vai colocar as diretrizes. E no documento específico, por exemplo, tem município que não tem a EJA, tem o tempo juvenil, tem outro município que não tem educação no campo. O forte não é educação no campo. Ou seja, depende da identidade local. Então, não há necessidade de você colocar no documento aquilo que não vai ser utilizado. Então, está bem racional a colocação da colega e bem tranquilo o direcionamento que vocês estão dando. Eu vou fazer a próxima pergunta, porque teu áudio está cortando, Branca, o pessoal está falando aqui. Maria de Fátima, ela fala assim: sabe-se que a teoria é assim, mas infelizmente ainda tem educador que manda constantemente o aluno para a diretoria, alegando que o mesmo fala demais, atrapalhando a aula.
acredito que necessitamos diferenciar o que atrapalha ou não as aulas. E definitivamente ainda tem que se achar o centro, detentor dos saberes. É possível mudar essa concepção? Não. Olha, é preciso aprender a conviver com essas pessoas também. Tem colegas, tem pessoas que, por mais esforço que faça, não vai conseguir mudar tanto para acompanhar essas mudanças, ou para acompanhar as tendências. Então, nós teremos em todas as nossas escolas todo tipo de colega. Aliás, nós que lidamos com pessoas, uma das maiores dificuldades nossas é gestão de pessoas. Pense na situação, no conflito que vive um gestor da escola com um colega que já está trabalhando no município naquela disciplina há 20 anos. Se sente o suprassumo, porque é o mais importante, porque fez e aconteceu nesse município, e chega um diretor que é novo no cargo. Pensa. Vai ter, e sempre tem, e em todo lugar, pessoas assim. Vai ter o colega que puxa tapete do outro, que fica puxando o barco para trás, aquele que é sempre má vontade, aquele que sempre critica, aquele que nunca ajuda, aquele que sempre fala mal. Tem pessoas que são negativas por natureza, tem pessoas que são amargas por natureza, tem pessoas que são infelizes, e essas pessoas são professores, são advogados, são médicos, são comerciantes, são estudantes, são mães, são pais, entenderam? Ou seja, isso é do ser humano. Não mudaremos o ser humano completo para termos escolas perfeitas. Nós encontraremos e ainda conviveremos com nossos colegas com todas as suas características pessoais. Agora, precisamos desenvolver estratégias para conviver com isso sem nos prejudicar com isso, sem atravancar o processo, sem atrapalhar a nossa progressão, sem impedir que o trabalho aconteça. Aí nós iremos isolar as negativas, porque na vida também a gente precisa deletar pessoas que são nocivas a nós. A vida está nos ensinando que existem pessoas que nós faremos questão de estar conosco e outras nem tanto. A vida está também nos ensinando que existem pessoas que são... sabe o que são amizades abusivas? Sabe o que são pessoas... Tem um termozinho que é utilizado ultimamente, eu estou meio esquecido dele. Mas tem pessoas que são nocivas. Tóxicas. São tóxicas. Tóxicas, perfeito. Pessoas tóxicas. E elas estão aí em todos os lugares, na escola também. Então tem colega que tem mania de doença, tem colega que é hipocondríaca, tem colega que é negativista o tempo inteiro, tem colega que é da esquerda o tempo inteiro, independente de que esquerda esteja lá. Tem pessoas que são do contra, tem gente que é do partido não do poder, tem gente que é do partido do político X. Quando esse político está no governo, ele já não é mais daquele, é do outro que está contra. Quando muda, ele também é do outro que está contra. Sabe aquela pessoa que é sempre do contra? Você vai encontrar também. Agora, é preciso que você toque o barco com os que querem, e são a maioria. Quando a gente propõe uma coisa na escola, você vai sempre encontrar aquele colega que grita logo, não vai dar certo. Nem adianta. Eu já fiz isso 1000 vezes. Olha, eu sei que não vai prestar. Eu já isso, eu já aquilo outro. Não se preocupem. Continuem. E essas pessoas vão cansar de dizer isso até calar. Quando elas calarem, elas vão perceber que o barco está andando, aí vão pegar a ponga. Normalmente vai ter. Vai ter aquele que vai dizer que eu que ajudei, eu que fiz o melhor. Vai ter. Vai ter aquele que vai roubar o trabalho depois de pronto. Vai ter. Vai ter aquele que vai criticar esse trabalho que vocês estão fazendo agora, de composição da implementação curricular, fazendo o currículo no município. Tem gente que não vai mover uma palha agora. Daqui a 2, 3 anos, quando o seu documento estiver bombando, estiver muito bem, eu ajudei, eu fui da época, se não fosse eu fiz. Vai ter. É preparar o espírito para isolar essas pessoas para que elas não te influenciem negativamente. O colega que sempre não vai dar certo, não pode se deixar influenciar por ele. Eu creio que é por aí. Mas que essas pessoas existem e estão presentes em tudo que é lugar,
Verdade. E que a gente vai precisar vencer, vai. O esforço nosso, aí é onde entra o meu trabalho de pesquisa com a competência emocional. Resiliência é a capacidade de absorver os impactos. E na educação nós temos absorvido tantos impactos que você não tem noção. São de ordem federal, do MEC, do sistema, dos governos, de ordem estadual, da SEC, do governo estadual, da política do partido A, B ou C, dos governos municipais, das secretarias, das coordenações, das coordenadoras e etc. Sempre vai ter. E quando muda esse, muda aquilo outro, muda a diretriz, vai ter. Então a gente tem que aprender a conviver com essas questões da nossa educação. E convivendo com elas, a gente vai adquirindo competência emocional. Se você se deixar adoecer, se você se deixar levar, se você se deixar influenciar, né, ficar triste, ficar deprimido por tudo de ruim que esse povo todo fala na escola, você não vai para lugar nenhum, vai fazer trabalho nenhum, vai precisar tomar Ritalina. No mais, é você concentrar foco. O foco é você concentrado no que vai dar certo, você trabalhar concentrado naquilo, você buscar o que está dando certo e se animar com o que está funcionando. Quando a gente vê que o trabalho da gente está dando certo, que está bom, a retroalimentação da nossa aula se dá pelos alunos que estão gostando, dos pais que estão referendando, dos colegas que estão, sabe, participando, e a gente se empolga com esse trabalho, é isso que faz da gente sempre querer recomeçar, continuar, insistir, persistir no que faz da gente educador. Eu acho que é por aí. Atendi ao colega? Perfeito sua fala. Professor, essa é a tal da inteligência emocional, né, que as pessoas tanto buscam, das competências também socioemocionais que estamos aí tentando alcançar. E dizer que realmente isso é o que acontece em todas as áreas do desenvolvimento humano, das experiências, né, sociais que a gente vive, mesmo com os alunos, muitas vezes a gente tem uma sala de aula tão diversa, onde existem alguns que, se a gente se deixar influenciar, acabam nos desmotivando. Então, realmente, precisamos nos blindar e também aprender a desenvolver essas competências. Gente, isso não é o que acontece de um dia para a noite, não, tá? Não vamos pensar que depois dessa palestra vamos sair todo mundo resiliente, né? Todo mundo diferente. É um pontapé essa palestra. Então, traz uma reflexão e isso aí, essa mudança vai acontecer com um exercício constante, diário, né? Onde tem dias que a gente vai cair, mas depois a gente vai levantar. Ô, Brenda, bota a voz para mim aqui, que eu tô sem a voz. Ô, Brenda. Gustavo Henrique, eu não sei quem é, mas tá com a voz. Sim, professor, pode falar. Oi. Pode falar, professor. Fica à vontade. Assim. Olha, só para concluir que eu tô com... talvez eu tenha necessidade daqui a uns 15 minutos, eu tenho necessidade de sair. Então, deixa eu antecipar o seguinte. O que você falou é muito importante. Pelo seguinte, a base da educação, da inteligência emocional, da competência emocional, é a gente trabalhar nas nossas próprias competências. Primeiro, me conhecer. Autoconhecimento é uma competência fundamental. Quando você se conhece, você sabe quais são as suas potências, quais são as suas fraquezas, quais são os seus pontos vulneráveis, você então trabalha com isso. Autoconhecimento. Depois, você ter empático, fazer empatia. Empatia é você ser agradável, você trabalhar leve. É você não levar no peito tudo, não levar tudo sabe, no impulso. É você administrar as coisas que vão acontecer ao seu redor. Vai encontrar aluno ingrato, pai maltratando, vai encontrar aluno desinteressado, aluno isso, aluno aquilo, colega esse, colega aquele, vai encontrar tudo. A vida é assim. E a gente vai precisar, se eu me conheço, eu sou tolerante com o outro. Porque eu também tem dia que eu sou enjoado, tem dia que eu estou antipático, tem dia que eu estou insuportável, tem dia que eu estou nojento, tem dia que eu estou birrento, tem dia, todos nós temos. Tem dias que a gente está, sabe, autoestima lá em cima, tem dia que a gente está para frente, tem dia que a gente está muito autoconfiante, tem dia que a gente está animado, está alegre, tem dia que a gente está para baixo. E somos professores. Nesses dias, tanto bons quanto nem tanto, a gente vai para a sala. E a gente vai precisar, no dia que a gente estiver lá em cima, a gente vai superar e ajudar os que não estão.
No dia que a gente estiver lá embaixo, a gente vai precisar do outro para levantar a gente. Seja o outro o colega, seja o outro a direção, a coordenação, a secretaria, seja o outro o aluno, o pai, o porteiro da escola. Bate um papo, troca uma ideia, dá uma risada, ri de si mesmo, vai ver um filme, enfim, a vida é assim. Aí a gente vai criando resistência. Aí isso se chama competência emocional. Perfeito. Então, vamos finalizando, né? Porque eu sei que o senhor também tem algum compromisso aí, como disse, e agradecer em nome da secretaria. Vou deixar aberto também aos agradecimentos de Branca, mas dizer assim que foi maravilhosa nessa explanação enriquecedora. Muito obrigada, viu, professor? Eu é que agradeço a vocês. Branca, fica à vontade. Eu vou pedir somente 2 favores. Você vai postar essa gravação? Sim, no grupo de professores, né, Branca? Passa para mim também, por e-mail ou pelo zap. Ou então me dá o endereço do Instagram de vocês, ou do Face, ou no meu Face também vocês podem publicar, porque eu preciso passar também para a editora essa participação. Sim, fica. A gente encaminha. Eu te agradeço. E também para o currículo é interessante, eu vou postar no meu também, no meu Lattes. Branca? Manu, já que... Oi, fica à vontade, Branca. Já que está finalizando, né? Professor, parabéns, meu nome é Daiane, eu sou professora, sou coordenadora da educação infantil no município, e em nome da Secretaria Municipal de Educação, e em nome também de toda a rede, de todos os professores, nós lhe agradecemos muito pelas explanações, né? Foram abordagens bem esclarecedoras e nos oportunizou, né, muitas reflexões sobre a construção do nosso currículo e também sobre nosso lado profissional, né, como professores, como sujeitos ativos desse processo. E, além de tudo, agora no final, né, o senhor nos deu uma aula de competência socioemocional, o que para a gente também foi muito importante e nos trouxe também várias reflexões. Então, parabéns, foi uma tarde muito rica, foi um momento assim bem proveitoso para todos nós. Quero agradecer também à FTD, né, mais uma vez, nossa parceira grande, parceira do nosso município, aqui da nossa secretaria, sempre trazendo para nós excelentes palestrantes, e dessa vez não foi diferente. Agradecer também a participação de Manu, aí como mediadora, né, desse momento da nossa tarde, a Laura com sua brilhante abertura, nos sensibilizando sempre também. E agradecer também aos professores que estão aqui conosco nessa tarde, né, os diretores, vice-diretores, atendentes de classe, profissionais de apoio, coordenadores pedagógicos, que fizeram conosco, né, esse momento acontecer. Então, assim, muito obrigada a todos. Espero que tenhamos outros momentos com você, professor, que tenhamos outras oportunidades de ouvir o senhor falar, e para a gente foi muito bom. Nos comentários aí do chat são só elogios, como o Manu já falou. E é um prazer imenso tê-lo conosco hoje. Muito obrigada. O prazer é todo meu, minha querida. Eu que agradeço a todos vocês por essa articulação. Eu sei do trabalho que vocês têm para juntar tanta gente e articular tanta coisa, e abrir mão de muitas outras coisas também. Então, parabéns a vocês, obrigado pela oportunidade. Não abro mão da presença física assim que as autoridades sanitárias permitirem. Faço questão desta nossa conversa, desse corpo a corpo, que para mim o calor humano vale a pena. E a gente vai facilmente, daqui a pouco, superar tudo isso e passar por tudo isso, porque nós já passamos por tanta coisa difícil, não é o vírus que vai nos abater. Então, torcer e pedir a Deus que vocês todos sejam protegidos e que não contraiam, e se contraírem, se saiam muito bem, mas que em breve a gente possa se ver e que eu espero que essa fala tenha contribuído para o trabalho de vocês, inclusive para vocês enquanto pessoas,
Nós precisamos nos desenvolver como pessoas e desenvolver como gente, como pessoa. A gente vai ajudar outras pessoas a também se desenvolverem. Creio nisso, tá bom? Grande abraço, sucesso para vocês no trabalho que estão fazendo aí, de parabéns. Obrigada. Verdade, professor. Eu já estava aqui aguardando o DAI finalizar para dizer que a gente teve esse momento agora, mas a gente quer sim que o senhor venha conhecer o município. Está aqui. Certamente. Pronto, vai ser um prazer recebê-lo. Eu já passei em Jaguapara umas 2 vezes, mas não demorei muito tempo não, só foi um dia aí que eu passei. Mas espero voltar para fazer esse trabalho lá, com certeza, e terei o prazer de conhecer a cidade melhor. Que bom. Nós vamos aguardar. Então, muito obrigada, que o senhor também o proteja e vai aí conduzindo as nossas vidas. Grande abraço. Para você também. Grande abraço. Obrigada, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Tchau, tchau. Bom final de tarde e uma ótima noite. Amém. Para vocês também. Amém. 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 Boa tarde a todos. Amém. Boa tarde.